noite, boa noite. Hoje é dia 14 de junho. 14 de junho, domingo, né? A gente estamos aqui para adorarmos, louvarmos o nosso Deus. E nós vamos começar louvando com o hino 103, Ó que Esperança. E vocês que estão aí em casa, acompanhem, façam um corpo conosco e louvem a Deus com esse hino tão lindo. Ó que Esperança, do nosso hinário 103. Pronto, vamos lá. Então agora, ainda como um prelúdio, nós vamos louvar a Deus com o hino número 3, Um Só Rebanho, um hino bastante conhecido da igreja, e vocês podem nos acompanhar aí, fazendo o corpo conosco. Isso. Então, nos apresentando, nós somos então a Igreja Batista Breve Virá, nós ficamos na rua Riachuelo 691, bem no centro de Jaú. Agora, com a pandemia, nós estamos impossibilitados de fazer o culto lá, né, no nosso prédio, né? Então, nós estamos fazendo aqui online. Muito bem, então vamos lá. Então, é Um Só Rebanho, pastor? Um Só Rebanho, número 3 do nosso hinário. Ó
A graça e a paz, irmãos, que cada um de nós aqui presentes e fazendo corpo conosco aí vocês, possa ser abençoado pelo culto de adoração que oferecemos a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor, separados corporalmente por causa dessa pandemia, mas estamos em corpo, juntos, diante da presença do Senhor. Nós cremos nisso. Nós vamos orar para darmos início ao culto de adoração a esse Deus de quem tanto precisamos. Senhor Deus, estamos na Tua casa, Senhor, e diante da Tua santa presença nós nos colocamos constrangidos, porque sabemos quem somos. O Teu Santo Espírito nos revela quem somos. E por isso mesmo nós estamos aqui, porque necessitamos do Seu perdão, porque necessitamos da Sua bondade, da Sua longanimidade. Nós necessitamos do Senhor em dirigir nossas vidas, em curar nossas feridas, em aliviar as nossas mágoas e remover as nossas tristezas, Senhor. Nós te pedimos que aceite esse culto, que o fazemos com amor, com carinho, com zelo, Senhor. E sabemos também que no meio disso nós temos as nossas falhas, nossos defeitos. Nós procuramos fazer o melhor, Senhor. E te oferecemos, Senhor, e te pedimos que aceite. Humildemente nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir então à irmã Margarete que faça a leitura da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1. Os irmãos que têm a Bíblia aí em suas casas, façam a abertura dela, acompanhem a leitura no livro sagrado, no livro santo do Senhor, que é a carta de amor que Deus deixou para cada um de nós. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Eles são basicamente o fundamento da reforma protestante acontecida no século XVI. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Eu vou fazer a leitura do livro, então, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E o capítulo diz sobre o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. 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 Então, com essa palavra em nossa mente, em nosso coração, nós vamos agora louvar a Deus com o hino Meu Ser Louva ao Senhor. Meu ser louva ao Senhor. Louvem conosco aí de seus lares. Amém.
cântico de Maria em Lucas. Meu ser louva o Senhor, porque olhou para essa unidade da sua serva e fez em mim maravilhas. Grande é o seu nome. Amém. 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 Fez maravilhas em nossas vidas também, em cada um de nós. Eu queria convidar todos que abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos ainda, agora no capítulo 2, e o primeiro verso do capítulo 2, nós vamos fazer a leitura, e depois eu vou convidar a toda a igreja, todos que nos assistem, a se arrependerem e confessarem os seus pecados, enquanto nós louvamos a Deus com o hino 247, graça. Vamos fazer a leitura desse versículo, o único versículo, capítulo 2, a carta de Paulo aos Romanos, o versículo número 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Eu vou ler de novo, mas na voz da missionária. Faça a leitura, por favor. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Claro, né? O julgamento é condenado por Deus. Os nossos olhos são sempre melhores que os dos outros. Então isso nos leva a cada ser humano que pisou na terra a ser pecador, porque todos nós julgamos os outros. Todos nós achamos que os outros são inferiores a nós. Então nós vamos agora nos colocar constrangidos, arrependidos e confessar nossos pecados. A graça. Chega
Vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua santidade, nós nos envergonhamos, Senhor. Nós sabemos que não temos como nos salvar. Nossa natureza humana é pecadora e está condenada, Senhor. E nós precisamos do Teu Filho, que deu a vida, morreu em nosso lugar na cruz. Nós precisamos do perdão dele. Nós precisamos ser lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Porque ele, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, viveu uma vida e cumpriu toda a lei e todas as vontades de seu Pai. E cada um de nós sabe que nós não cumprimos nem um pouco, nem a lei, nem as vontades de Deus. Então, em nome de Jesus, perdoe-nos, Senhor. Dá-nos a bênção do perdão em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir à missionária que abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos e faça a leitura do capítulo 14, os versículos de 1 a 12. É uma leitura linda, profunda e que vai trazer bastante edificação para a igreja. Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Palavra gloriosa. Amém. Então, com essa palavra no coração, nós vamos louvar a Deus com alguns hinos. Vamos cantar o 282, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade.
colocamos nossas ofertas, aqueles que se prepararam para fazê-lo podem fazer simbolicamente neste momento. Nós vamos louvar a Deus com o hino 52, ação de graças. Ações de graça. Vamos agradecer ao nosso Deus. Só colocando, pessoal, nós estamos então ao vivo no Facebook e nós estamos também ao vivo no Instagram. Daqui a pouquinho nós vamos dividir o culto em duas partes. Nós vamos fazer primeiro essa ministração de adoração, de pedido de perdão, de pedido de intercessão dos dízimos como primeira parte. E a segunda parte ficará então só a mensagem, que é o auge de tudo isso aqui, de toda a adoração do nosso Senhor Deus. Então nós vamos cantar o hino 58, que é um hino, a nossa igreja ela tem por costume cantar hinos bem tradicionais, junto com os cânticos. Então esse é um hino bem tradicional. Então as igrejas evangélicas todas vão saber qual que é esse hino. É um hino de 1861, finalzinho ali do século XIX. Vamos lá? pedidos pela cura de doentes, pelos enfermos que estão em hospitais, pelos doentes dependentes de drogas, de álcool, por aqueles que estão em leitos de hospital, em UTIs, pelos que estão sofrendo aí com essas infecções pelo vírus, e por todos aqueles que Deus conhece. Nós queremos cantar 244, o hino Falar com Deus. Falar com Deus. Deus.
seja o nosso Deus. Seja o nosso Deus. Então, nesse momento, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. E Esther é um livro pequeno do Antigo Testamento. Ele está um pouco depois de Esdras, Neemias, um pouco imediatamente antes de Jó. Esther, junto com Ruth. Só um recado. Após a leitura do pastor, nós vamos fazer um breve intervalo agora com o Instagram, mas já entramos com a palavra do pastor. Então vamos esperar a palavra e depois a gente vai finalizar e recomeçamos com a mensagem. O Facebook continua inteiro. Isso, para explicar, né, a razão dessa mudança. Então, o livro de Esther e o livro de Ruth levam o nome de mulheres. E as mulheres, no tempo do Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, mas também no Novo, o nome das mulheres era omitido. A mulher ela não tinha nenhum tipo de importância. Ela era adquirida pelo homem para gerar filhos. Então, nós temos neste livro uma espécie de heroína. E muitos entendem que ela é a heroína do livro, mas eu queria deixar essa minha opinião. Na verdade, ela não é a heroína, ela é apenas um instrumento que Deus está usando. O herói deste episódio, como de toda a Bíblia, é o nosso Deus. E nesse livro, especialmente, Deus está usando a sua providência divina, usando instrumentos. Então nós vamos fazer a leitura. O capítulo 2 não é muito grande, mas nós vamos fazer a leitura. Você vai fazer oração? Vamos. Então, antes de fazer a leitura, nós vamos Assim todo mundo prepara e pega a leitura. nos colocar em oração. Santo Deus, diante eu nos concedo o favor da presença do Teu Santo Espírito, usando esse pecador como instrumento para levar esse conhecimento maravilhoso àqueles que o Senhor quiser, àqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, ou mesmo aqueles que futuramente poderão assistir este momento, esta leitura, ou mesmo as considerações deste texto, que poderá ficar, como hoje nós usamos nas mídias sociais, como um tesouro, uma maneira momentânea de um pecador interpretar e deixar-se ser usado para a sua honra, para a sua glória, para o louvor da sua glória. Nós queremos agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por este favor que nos concede. Então, neste momento, nós podemos abrir o livro, no livro de Esther. Já estamos preparados? Então, o livro de Esther diz assim, capítulo 2 do livro de Esther. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino,
que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, a casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine no lugar de Vasti. Com isso, concordou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela e de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ele se dava o que desejasse, e a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Eu vou ler até aqui, irmãos, porque já nesse texto que lemos, nós temos muitas considerações a fazer. E para que eu responda às questões que me fizeram durante esses 2 dias, eu queria colocar de uma maneira mais precisa esse livro, esse acontecimento. Então, 2 coisas são importantes aqui. A primeira é que nós precisamos contextualizar Esther na história. Esther não é um livro que foi ficção científica, como muita gente diz. Esther foi um episódio que realmente aconteceu. Na realidade, foi uma história que aconteceu durante o reinado do rei Assuero. Então, para nós sabermos quem é o rei Assuero, em que contexto a Esther é escolhida, nós chegamos até o capítulo de número 2. O capítulo de número 1 foi então uma prévia. Nós entendemos o que aconteceu e o que Deus estava planejando, ainda nós não sabemos, mas nós temos aprendido que o Senhor trabalha o tempo todo. Então, diante deste episódio, eu quero ler para os irmãos o primeiro versículo destes capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se
de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Este primeiro versículo, ele tem uma longa história para nós conhecermos. Então hoje, o que nós vamos tirar de importante? Nós sabemos que Esther é um livro de história. A minha vida é uma história, a sua vida é uma história. Todos os dias nós temos os jornais contando histórias. O nosso dia a dia é cheio de histórias. Nós estamos vivendo, talvez, nas nossas vidas, a única oportunidade de viver uma pandemia mundial causada por esse vírus, o Covid-19. Então, nós estamos escrevendo uma história. Na verdade, nós somos apenas coadjuvantes dessa história. Quem escreve a história, quem determina o curso da história é o Deus Todo-Poderoso, Soberano. Então, eu queria que os irmãos me acompanhassem com as leituras dos textos que estão em Jeremias capítulo 25 e o versículo de número 9. Acompanhem essa leitura e eu vou então dar para os irmãos como é que nós chegamos até aqui no reinado do rei Assuero. Jeremias 25, verso 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Jeremias escreveu isso aqui perto de 20 anos antes de acontecer, avisando o povo judeu que Nabucodonosor viria. É até nomeado o rei que viria contra Judá. Jeremias, um profeta que viveu antes do exílio e durante o exílio da Babilônia. Então veio Nabucodonosor, porque a idolatria dominava o povo judeu. E Deus havia advertido ele, através dos profetas. Depois, um pouco à frente, no capítulo 29 de Jeremias, nós temos mais uma informação bíblica sobre o que aconteceria. Então, primeiro, Jeremias avisa que virão do norte as tribos guerreiras chefiadas por Nabucodonosor. E isso nós comprovamos na história. Depois nós temos em Jeremias 29, verso 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus já avisou pelo profeta Jeremias que o povo judeu iria ser exilado para a Babilônia. No ano de 605 começou o exílio da Babilônia. E Jeremias avisa que então eles ficariam no cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Veja, isso está escrito antes de acontecer, muito antes de acontecer. Então Deus nunca derruba o seu juízo antes de executar misericórdia. Deus sempre avisa, mas as promessas de Deus sempre se cumprem. Por isso, duas coisas que nós precisamos aprender: as promessas de Deus nunca falham. Deus jamais deixa de cumprir as suas promessas. E Ele sempre nos avisa antes que aconteçam as coisas. Então, nós temos aqui duas profecias que já se cumpriram. Muito bem. Em Isaías 44, nós vamos ver:
no último versículo 28 e 45, no primeiro versículo, ele diz assim: o profeta Isaías profetizou perto de 200 anos antes de acontecer. Olha que impressionante. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, o profeta Isaías profetiza até o nome do general que irá tomar a Babilônia. Então, nós temos Jeremias profetizando Nabucodonosor, e 70 anos vocês vão ficar lá. Depois temos Isaías profetizando quem iria conquistar a Babilônia. Ciro dá até o nome: ele é o meu pastor, e pela mão dele eu então trarei vocês de volta. No capítulo 5 do profeta Daniel, os 2 últimos versículos, diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino da Babilônia. Nós temos aqui 2 reinos se ajuntando: os Medo-Persas, o Ciro, o rei persa, e Dario, o rei dos Medos, conquistando Babilônia. Profecia que é contada aqui no capítulo 5 de Daniel. Então, quem estava ali reinando era o filho do rei Nabonido, que estava na Arábia, mas lá ele contraiu uma doença e ele não voltou. E Belsazar desafia a Deus. Ele pega as taças que vieram lá do templo de Jerusalém e manda encher de vinho, e na festa ele profana os instrumentos sagrados de Deus. E Deus então manda uma mão e escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quando eles veem as inscrições feitas por uma mão que aparece do nada, escreve na parede essas 4 palavras, o Belsazar, o rei que reinava na Babilônia, embriagado, manda chamar Daniel, que já era um homem senil, já bem envelhecido, com mais de 80 anos com certeza. Ele então interpreta assim, que essas palavras inscritas na parede do palácio onde estava havendo a festa, onde foi profanado os instrumentos sagrados, essas palavras diziam assim: o seu reino foi pesado e foi achado em falta. O tempo do seu reinado acabou. E por último, o seu reino será entregue aos Medo-Persas. E quando Daniel fala isso, Belsazar manda colocar uma manta de púrpura, e então os Medo-Persas invadem a Babilônia. Naquela mesma noite eles já matam o rei Belsazar. Então todas as profecias vão se cumprindo. Elas são profecias que foram dadas. E por último, em Daniel capítulo 11, versos 1 e 2, nós temos a citação de Assuero, quando então o exército Medo-Persa toma a Babilônia. Quem começa a reinar ali é Ciro. Então, no capítulo 11 de Daniel diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda
3 reis se levantarão da Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Pérsia. Então, no capítulo 11, o penúltimo capítulo de Daniel, o rei, este 4º rei aqui, é o rei Assuero. É o 4º rei, que é o rei deste livro, do livro que a gente chama de Esther, do livro que nós estamos estudando. Por que é importante isso? Porque a pregação da palavra é um ensino. E se aqui nós estamos falando de história, nós precisamos ensinar aqueles que estão nos ouvindo sobre a história que aconteceu e pode ser confirmada tanto na arqueologia como na história secular. Então, o primeiro rei que assumiu o reinado do império foi o rei Ciro. O rei Dario assumiu a cidade capital da Babilônia. Então, nós temos Ciro, o seu filho que o sucedeu. Isso aconteceu em 539, quando Ciro assumiu. Ciro morreu alguns anos depois, e quem assumiu o reinado do império foi Cambises, o filho de Ciro. E em 522 morreu Cambises, e assume o reinado um descendente dessa família, que também se chamava Dario. Dario, chamado de o Grande, por causa do longo reinado que ele exerceu e das grandes conquistas que ele fez. Ele ampliou o Império Medo-Persa para as fronteiras desde a Índia até a Etiópia, até o norte da África, incluindo o Egito. Mas esse Dario, ele em 590, ele invade a Grécia e ele é vergonhosamente derrotado pelos gregos. Inclusive, quando nós ouvimos falar das corridas de maratona, foi ali exatamente onde Dario perdeu, porque um dos soldados gregos atravessa a Grécia até o lado contrário e vai até Atenas. Ele dá a notícia de que os gregos vêm vindo e morre. Ele então dá início à primeira maratona, porque a região onde Dario estava invadindo chamava maratona. Então essa história é interessante, porque quando esse corredor deu a notícia de que o Império Persa viria com seus barcos, Atenas já se preparou para esse ataque. E os barcos gregos afundam a frota de Dario. E Dario volta com essa derrota vergonhosa em 590, sofrida diante dos gregos. Volta, e Dario, enquanto ele prepara uma revanche contra os gregos, ele morre. E é exatamente no ano de 486 que, então, morrendo Dario, o Grande, assume Assuero, o Assuero daqui desse livro de Esther. Então agora, com esse contexto histórico, nós temos o posicionamento da época que isso acontece. E nesse versículo de número 2, o versículo 1 do capítulo 2, quando diz passadas estas coisas, foi exatamente o tempo em que o Assuero, ele, com um grande exército e uma grande esquadra naval, ele planeja e vai contra a Grécia novamente para vingar o seu pai, Dario. Então ele vai por terra. O historiador Heródoto, ele conta essas invasões com detalhes. São mais de 1 milhão de soldados indo por terra, quase um ano para chegar até lá, pelo continente.
Eles fazem pontes com barcos de guerra, passam com os animais sobre os barcos, eles fazem a invasão através do Estreito de Bósforo, que liga o Oriente Médio com a Europa, e pelo norte eles vão contornando ali o Mar Egeu e entram, invadem a Grécia pelo norte. E a esquadra naval vai pelo Mar Egeu e cercam os gregos. Mas novamente Assuero perde. Novamente Assuero é expulso vergonhosamente pelos gregos. A história conta com detalhes desse episódio também. Então esse é o Assuero, filho de Dario o Grande. Os dois sofrem derrotas vergonhosas para o Império grego. Então, é nesse momento que nós estamos. É nesse momento, passadas estas coisas, ou seja, depois que Vasti foi destituída, Assuero pegou todo o seu exército, a sua esquadra naval e foi até a Grécia. Lá ele lutou, no ano de 82 ele caminhou até lá, 81 ele lutou, no 80 ele lutou e em 79 ele perde definitivamente e volta. Então quando ele volta, aí começa esse versículo, passadas estas coisas. Então para os irmãos entenderem qual é esse contexto histórico, onde estava aqui Assuero? Por que esse tipo de coisa teve que fazer? Então Assuero diz que ele lembra-se de Vasti. Ele amava Vasti, mas por causa do seu orgulho dela não tê-lo obedecido, ele expulsou ela do reino. E aqui dá a impressão que ele está arrependido. E a lei dos medos e persas não permite que volte atrás nem o rei. E o rei então fica triste. E aparentemente ele gostava muito da rainha Vasti. Então o que os jovens falam para ele? Vamos então escolher entre todas as jovens do reino persa, do império todo, vamos nomear pessoas e vamos escolher jovens bonitas, perfeitas, de idade, né, de casamento, e vamos trazer para que o rei, vamos deixá-las se embelezando, e o embelezamento, segundo os persas, durava 1 ano. 6 meses elas ficavam em uma espécie de uma casa, que era chamada de um harém, e ali então elas eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com ungüentos e especiarias orientais. Então era para então tentar agradar ao rei, apaziguar o furor do rei. O rei havia sofrido uma derrota terrível pela 2ª vez diante dos gregos. A vingança dele foi por terra. E aqui nós vemos um rei que já não parece tão orgulhoso quanto no capítulo 1. Um rei que perdeu muito da sua riqueza, investiu muito da sua riqueza na guerra contra os gregos. Imaginem vocês que a frota tinha mais de 600 navios de guerra e tinha mais de 1 milhão de soldados caminhando contra os gregos. Isso imaginando que 1 milhão de soldados caminhando a pé precisavam comer, precisavam tomar água. Era necessário equipes e mais equipes para alimentar esses soldados, para mantê-los com saúde e com força. Era necessário que animais carregassem os alimentos, a água, os suprimentos, as armas. Os animais precisavam ser tratados, equipes para tratar de animais, equipes para construir pontes. Vocês podem imaginar o que significa
uma guerra desse nível, desse padrão, naquele tempo, naquela época, 2.480 anos atrás. Então, nós imaginamos que agora Assuero está com a sua moral baixa. Deus colocou um Assuero menos orgulhoso, menos arrogante, já menos prepotente. E talvez isso tenha feito esse homem mais poderoso do planeta lembrar-se da sua esposa. Eu queria lembrar a todos os maridos que estão aí ouvindo, quanto vale a tua esposa? Como isso pesou no coração de Assuero? É um comentário de um versículo pequenininho, lembrou-se de Vasti. Eu fico imaginando quanto ele se arrepende, porque ele mesmo emitiu um decreto por conselho dos seus príncipes, e ele não podia voltar atrás. Então ele volta derrotado da guerra, mais ou menos 4 anos depois de ele ter expulso a sua esposa, a esposa que lhe dera 3 filhos, já entre eles o Artaxerxes, que após a sua morte iria reinar no seu lugar. Esse Assuero vem então com seu orgulho abatido. A mão de Deus providenciando as coisas, a mão de Deus então trabalhando através de indivíduos, através de eventos históricos, a mão de Deus conduzindo, governando as guerras, os grandes episódios que aconteceram e os pequenos episódios. E aqui, como nós vimos, ali nessa cidadela de Suzã, haviam ficado muitos judeus, muitos permaneceram ali, muitos haviam ido ou voltado para a terra, Jerusalém, com Zorobabel, com Josué, o sumo sacerdote, para reconstruírem o templo. Então haviam passado aqui um pouco mais, 80 anos talvez, em 538, e agora nós estamos em 478. Então aí 70 a 80 anos depois, e quando Artaxerxes assume, é que Esdras vai para lá. E então Esdras vai e assume a parte religiosa do culto, refaz o templo, é refeito por Zorobabel e Josué. Então Esdras vai e refaz as cerimônias do templo. Então nós temos este momento aqui acontecendo entre a primeira ida dos judeus para lá e a segunda, que Esdras vai liderar. É esse episódio aqui. E nesse episódio Deus providencia as coisas necessárias para que não aconteça o genocídio, a eliminação, o extermínio dos judeus por completo. E é nessa sequência, nesse estudo desse livro, que nós vamos ver todas esse contexto, todos esses eventos históricos acontecendo. Então eu convido os irmãos a acompanharem as riquezas que existem por trás desses livros da Bíblia. Nós podemos tirar daqui histórias e mais histórias, lições e mais lições para a nossa vida. E eu queria parar hoje por aqui, para que então ficasse na mente dos irmãos as profecias que foram dadas aos judeus e que aconteceram, e as promessas de Deus
que foram feitas e estão se cumprindo, uma após outra. E o povo de Deus, então, aqui neste momento, vive num exílio como escravos. É a escória que vive nesta cidadela. A cidadela de Suzã ficava a 40 metros de altura. A fortaleza do rei ficava a 40 metros no alto de um morro. E os trabalhadores que trabalhavam para servir o rei estavam lá no chão. Eram, a maioria, judeus. E os judeus, eles viviam como nós vivemos hoje. Jesus disse, Pai, livra-os do mal. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. E esses judeus, eles tinham duas alternativas. Só duas. Ou eles se desesperavam com a situação de serem escravos e assimilavam-se, casando e fazendo-se persas, falsos persas, ou então eles mantinham aquele versículo que Josué disse que eu e a minha esposa tanto amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa questão que eu queria colocar para vocês como uma lição hoje. Esse povo, ele assimilava a cultura persa e se tornava pagão e abandonava o seu Deus, ou esse povo se mantinha fiel ao Senhor. E hoje nós somos convidados por Deus para fazer isso. Hoje nós temos esse convite. Você assimila o que o mundo ensina e faz tudo o que o mundo faz, ou você aceita o que Deus ensina, o que Deus determinou, e não acha que isso é ultrapassado. Você obedece a Deus, crendo que Deus está no comando das coisas, e Ele vai cobrar de você ou de mim a resposta, a escolha. O que você vai escolher? Viver como o mundo vive, ou você vai assimilar e obedecer a palavra de Deus? Quero deixar isso. E sexta-feira nós vamos novamente partir desse momento aqui. Então, os irmãos que não assistiram hoje, não ouviram hoje, talvez percam essa valiosa informação que nós trouxemos hoje. Eu queria pedir aos irmãos que fechem seus olhos e nós vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra. Santo e bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos pela tua palavra, pelo ensino que ela trouxe, pela meditação que nos faz, pelos conselhos, pelas orientações que nos dá e pela gravidade da escolha que nós tomaremos. Porque uma escolha é você viver como o mundo e então caminhar largamente pela estrada fácil, direto para o inferno. Mas também podemos escolher caminhar segundo a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus ensinos, caminhando no lugar difícil, caminhando como a escória da humanidade, como aqueles que são rejeitados, como aqueles que são os miseráveis, como aqueles que são os débeis, mas vivendo debaixo da proteção, do amparo, do sustento, da provisão desse Deus que é o Criador Todo-Poderoso.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos que curvem suas cabeças e vamos receber então a bênção final. Que a graça maravilhosa que nós não merecemos, a graça do perdão que temos em Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o seu insondável amor por nós, a ponto de dar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, e que a comunhão, as consolações, a companhia, a alegria, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Quarta-feira, se Deus quiser. Às 20 horas, né, amor? 19h40 nós começamos com a oração. Começamos a orar às 19h40 e aí depois da nossa oração, se vocês quiserem, entrem já, nós vamos estar no Instagram também e no Facebook. Entrem com os seus pedidos também, pode pedir antes, já vão entrando no Instagram, já vão colocando, a gente vai colocar, interceder, orar para o nosso Senhor Deus, né? E depois da nossa oração, às 20 horas, a gente começa então a nossa última parte do livrinho do pastor Erival Dias Cassimiro, que é a vitória em Deus agora, né? E aí nós vamos começar, vamos ter algumas aulas, não sei se uma ou duas, com certeza duas, com certeza, tá bom? Vamos tentar fazer, para nós começarmos um novo livro, que esse aí é o final, agora é o final desse livrinho. É bom ir devagar, porque a palavra precisa ser ensinada. Amém. E não pode ser corrido. O que você está falando é muito precioso. Amém. E hoje, na pregação do pastor Hernandes, na igreja de Pinheiros, na aula ele deu sobre oração também, como aquele momento que nós fizemos, e ele colocou uma coisa muito importante, ele falou assim, sem oração não há pregação. Então, se nós não orarmos, não enchermos o nosso espírito de graça mesmo, pedirmos a graça do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, porque nada de nós conseguimos fazer, sem ser com o nosso Espírito Santo de Deus. Quem converte, quem ensina é o Espírito Santo de Deus. E para isso a gente precisa se alimentar. E a alimentação vem só por oração. E aproveito para convidar também meus irmãos que o pastor Alexandre continua fazendo as orações às 3 horas da manhã. E ele está também no Facebook, é só entrar, pastor Alexandre Cavalcante, vocês vão achar lá, 3 horas da manhã nós estamos orando junto com ele. E tem sido de grande, para mim tem sido assim uma bênção. E convido os irmãos também a orar conosco. Amém. Amém.
Então até quarta. E aí depois sexta, né, Mar? E domingo, se Deus quiser. Sempre 7h30 da noite o nosso culto de oração, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Boa semana. Que Deus esteja com vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.